Hoje vamos contar a história de Éster, uma mulher extraordinária que se tornou rainha de um império e salvou o seu povo da destruição. Ela era órfã, escondeu sua origem e arriscou a própria vida ao entrar diante do rei sem ser chamada, tudo por amor ao seu povo. É uma história de coragem, sabedoria e fé verdadeira. Queridos espectadores, um grande pedido: deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito na divulgação e nos permitirá lançar um segundo canal com ainda mais histórias como essa. Para você, é só um clique, mas para mim, isso é essencial. Muito obrigado. E agora, começamos a nossa história. Em uma terra estrangeira, sob o domínio do vasto Império Persa, vivia uma jovem órfã chamada Hadassa, mas poucos a conheciam por esse nome. Criada por seu primo Mardoqueu, um homem justo e temente a Deus, ela aprendeu desde cedo a viver com discrição, humildade e sabedoria. Não possuía riquezas, títulos ou influência, mas carregava em seu rosto uma beleza serena e em seu coração uma fé silenciosa que atravessava os dias difíceis. Entre as vielas de Suzã, cidade dos reis, Hadassa crescia longe dos olhos do palácio, mas próxima do cuidado do céu. Seu povo, os judeus, vivia espalhado pelo império como estrangeiros, tolerados, mas nunca completamente aceitos. A menina órfã jamais poderia imaginar que, enquanto vivia sua rotina simples, os céus estavam escrevendo um plano onde ela deixaria de ser apenas Hadassa e se tornaria Éster, a rainha. No coração do palácio, uma crise se formava. A rainha Vasti, esposa do rei Assuero, recusara-se a obedecer uma ordem pública do monarca, e por isso foi deposta diante de todo o reino. Era escândalo, vergonha e oportunidade. Surgiu então um decreto: que todas as jovens belas do império fossem trazidas ao harém real, para que o rei escolhesse uma nova rainha. Éster foi levada, contra sua vontade, para o meio de outras jovens desconhecidas, afastada de sua casa, de seu povo, de sua identidade. Mardoqueu a aconselhou: não reveles quem tu és, nem de onde vens. E assim ela entrou nos portões dourados, com o coração apertado e o nome oculto. No harém, Éster não buscou se destacar, mas sua graça era natural, sua gentileza incomparável, e seus olhos diziam mais do que palavras. Logo, conquistou o favor do eunuco Hegai, responsável pelas jovens, e recebeu cuidados especiais. Durante meses, passou por rituais de beleza e preparação, sem saber qual seria seu destino. Mas quando chegou sua vez de se apresentar diante do rei, ela não pediu nada além do que lhe foi sugerido. E quando Assuero a viu, o seu coração se acalmou. Entre todas, foi Éster quem encontrou graça diante do rei. E naquele momento, ela, a órfã de origem desconhecida, foi coroada rainha da Pérsia. Mas mal sabia que o trono onde agora se sentava seria o campo de batalha de um plano divino muito maior do que ela poderia imaginar. O tempo passou no palácio de Suzã, e Éster, agora rainha, continuava obedecendo ao conselho de Mardoqueu. Não revelava sua origem, nem falava do seu povo. Do lado de fora, Mardoqueu permanecia atento às portas do palácio, acompanhando de longe a vida daquela que criara como filha. Foi durante esse tempo que ele ouviu, por acaso, uma conspiração contra o rei. 2 eunucos planejavam assassiná-lo. Mardoqueu contou imediatamente a Éster, que avisou ao rei em nome de seu primo. A trama foi investigada, confirmada, e os conspiradores executados. O nome de Mardoqueu foi registrado nos livros reais, mas sem honra ou recompensa. Tudo parecia esquecido. Enquanto isso, um novo personagem ganhava poder. Seu nome era Ramã, arrogante, manipulador, ambicioso. O rei o elevou a uma posição acima de todos os outros príncipes, ordenando que todos se curvassem diante dele. E assim, todos faziam menos um: Mardoqueu. Dia após dia, ele se recusava a se ajoelhar, mesmo sendo advertido. Sou judeu,
dizia com firmeza. Humilhado e tomado pela fúria, Hamã decidiu que não bastava punir um homem. Ele tramaria a destruição de todo o povo ao qual Mardoqueu pertencia. Com astúcia e palavras venenosas, convenceu o rei de que havia um povo no império que não obedecia às leis e que representava um risco. Assuero, sem saber a verdade, confiou em Hamã e entregou-lhe seu anel real, autorizando o decreto. No 13º dia do mês de Nisã, mensageiros foram enviados a todas as províncias. Em uma data marcada, todo judeu, homem, mulher e criança, deveria ser exterminado. O império caiu em confusão, e em Suzã, o medo começou a respirar entre as pedras. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinzas e saiu pelas ruas clamando com grande e amargo lamento. Por todas as províncias onde a notícia chegava, os judeus choravam, jejuavam e se lançavam ao chão. Éster, no palácio, ouviu dizer que Mardoqueu estava em pranto público. Enviou-lhe roupas para trocar, mas ele recusou. Em vez disso, mandou a ela uma mensagem, revelando o decreto e pedindo: vai ao rei, suplica por teu povo. Mas Éster vacilou. Disse que ninguém poderia se apresentar ao rei, sem ser chamado nem mesmo a rainha sob pena de morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Foi então que Mardoqueu respondeu com palavras que atravessaram os séculos: não pense que escaparás só porque estás no palácio. Se te calares agora, socorro virá de outro lugar. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para este momento que foste feita rainha. Essas palavras ecoaram no coração de Éster como o som de um sino sagrado. Depois de dias de silêncio, ela respondeu com decisão: vai, reúne todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem por mim 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois irei ao rei, mesmo que isso custe a minha vida. E concluiu com uma frase que fez tremer o próprio destino: se eu perecer, pereci. No coração da mulher que um dia foi chamada Hadassa, agora brilhava a fé de uma rainha. O tempo de agir havia chegado. O 3º dia chegou. Após jejum, oração e silêncio, Éster se levantou, banhada não em perfumes, mas em propósito. Vestiu-se com as vestes reais, não apenas por beleza, mas como armadura. Caminhou pelos corredores do palácio com passos firmes e coração acelerado. Ela sabia o risco. Apresentar-se diante do rei sem convocação era crime punível com a morte. Tudo dependia de um gesto, de um cetro estendido. E ali estava ele, o rei Assuero, assentado no trono real, diante da entrada da sala do trono. Quando viu Éster, paradoxo de graça e coragem, seu coração se inclinou. Estendeu o cetro de ouro, vida. Éster se aproximou e tocou a ponta. Ele sorriu. O que desejas, rainha Éster? Até a metade do reino te será concedido. Mas Éster, sábia como um rio que nunca corre direto, não pediu de imediato. Em vez disso, convidou o rei Hamã para um banquete preparado por ela. O rei aceitou curiosidade, e Hamã, lisonjeado, orgulhoso, exaltado em seu próprio ego, acreditou que era honrado mais do que todos os homens. Durante o banquete, o rei voltou a perguntar: qual é o teu pedido? Éster apenas sorriu. Se ao rei parece bem, venha com Hamã amanhã para outro banquete. Ali, direi o que desejo. Hamã saiu daquele encontro radiante, com o coração inflado como um balão prestes a explodir. Mas ao passar pelos portões do palácio, viu Mardoqueu o mesmo homem que ainda não se curvava, ainda o ignorava. E sua alegria virou veneno. Chegando em casa, Hamã se gabou à esposa e aos amigos de todas as suas conquistas, a riqueza, a honra, a proximidade do rei e o convite da rainha.
Mas tudo isso não vale nada, disse, enquanto eu vir aquele Mardoqueu sentado à porta do palácio. Zeres, sua esposa e os amigos sugeriram: manda construir uma forca de mais de 20 metros e peça ao rei para enforcá-lo pela manhã. A ideia agradou Ramã, e a forca começou a ser erguida sem que ele soubesse. A mesma noite em que ele dormia tranquilo preparando a morte de um homem, o céu preparava sua queda. Naquela noite, o rei Assuero não conseguia dormir. Nenhum perfume, nenhum canto, nenhuma concubina o acalmava. O sono fugia dele como se o próprio destino soprasse em seus ouvidos. Então ele pediu que lhe trouxessem o livro das memórias reais, os registros dos acontecimentos do reino, talvez palavras escritas, o embalassem onde a música falhava. E assim, entre páginas esquecidas, leu-se que certo homem, chamado Mardoqueu, havia salvado a vida do rei ao denunciar uma conspiração. O rei franziu a testa. Que honra ou recompensa lhe foi dada por isso? Os servos responderam: nada lhe foi feito. O rei se ergueu. Quem está no pátio? E justo naquele momento, Ramã havia entrado, cedo, para pedir que Mardoqueu fosse enforcado. Antes que Ramã falasse, o rei perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Ramã, cego pela vaidade, pensou consigo: a quem o rei desejaria honrar mais do que a mim? E respondeu: que o homem seja vestido com as vestes reais do rei, montado no cavalo do rei, e que um dos príncipes mais nobres o conduza pela cidade, gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assuero então sorriu. Faz isso imediatamente com Mardoqueu, o judeu que está à porta do palácio, e não omitas nada do que disseste. O coração de Amã caiu como pedra, mas não podia recusar. E ali, naquele dia que amanheceu com planos de morte, Ramã teve que vestir Mardoqueu, colocá-lo no cavalo real e conduzi-lo pelas ruas de Suzã, proclamando sua honra diante de todos. Humilhado e arrasado, Ramã voltou para casa, com o rosto coberto, mas nem teve tempo de descansar. Os eunucos do rei vieram apressadamente buscá-lo. O segundo banquete de Éster o esperava, e ele não sabia que seria seu último. O segundo banquete foi preparado com o mesmo cuidado do primeiro, mas o coração de Éster já não batia como antes. Agora estava firme como rocha, pronto para falar, pronto para salvar. O rei Assuero e Amã se sentaram à mesa, desfrutando do vinho e da companhia da rainha. Mas havia silêncio entre os sabores. O rei, intrigado com o mistério, perguntou novamente: qual é o teu pedido, rainha Éster? Até a metade do reino te será concedido. E então, com a respiração contida, mas a alma repleta de convicção, Éster se levantou, olhou nos olhos do rei e disse: se achei graça aos teus olhos, e se ao rei parece bem, peço a minha vida e a vida do meu povo, porque fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e exterminados. O rei empalideceu. Surpreso, confuso, furioso, gritou: quem é esse? Onde está o homem que teve a ousadia de fazer tal coisa? Éster voltou o olhar para Ramã. Seus olhos não estavam cheios de ódio, mas de justiça. O adversário e inimigo é este mau Ramã. Silêncio. O mundo pareceu parar. Ramã ficou paralisado. O rei, tomado por uma ira que crescia como tempestade, se levantou e saiu para os jardins do palácio. Ramã, apavorado, lançou-se sobre Éster para implorar por sua vida. Mas naquele momento, o rei voltou e viu Ramã prostrado sobre o leito onde Éster reclinava. Quererias também forçar a rainha diante de mim, neste palácio? As palavras do rei foram suficientes. Os guardas cobriram o rosto de Ramã, e um dos eunucos disse: há uma forca de mais de 20 metros, construída por Ramã, que ele preparou para Mardoqueu. E o rei respondeu: enforquem-no nela. Naquela mesma forca onde ele planejou a morte de um justo, Ramã encontrou seu fim, e o reino voltou a respirar.
Mas a ameaça ainda não havia passado. Ramã havia caído, mas seu decreto permanecia de pé. Na lei persa, os editos reais não podiam ser revogados nem mesmo pelo próprio rei. O dia marcado para o extermínio dos judeus se aproximava, e a sombra do medo ainda rondava os portões. Ester voltou a se apresentar diante do rei, desta vez com lágrimas nos olhos. Caiu aos pés de Assuero, chorando, e suplicou: se ao rei parece bem, e se achei graça aos teus olhos, revoga os planos de Ramã. Salva o meu povo. O rei estendeu novamente o cetro de ouro. Mandou chamar Mardoqueu, agora honrado e vestido com dignidade real. E deu a ele o anel que havia pertencido a Ramã. Ester e Mardoqueu escreveram um novo decreto. Os judeus teriam o direito de se defender, de lutar, de proteger suas famílias no dia marcado. Mensageiros partiram às pressas pelos 4 cantos do império, levando a nova ordem. A esperança renasceu. Em cada cidade, cada vila, cada casa onde viviam judeus, as lágrimas se transformaram em orações de alegria. Muitos começaram a honrar o Deus de Israel ao ver a mão invisível que operava através de uma mulher. E assim, no dia em que o povo deveria morrer, foi o inimigo que caiu. Os judeus se levantaram, resistiram e foram vitoriosos. O que era dia de luto se tornou dia de festa. O que seria fim virou começo. E por isso, até hoje, os filhos de Israel celebram o Purim como memória viva da coragem de uma mulher, da fidelidade de um homem justo e da justiça de um Deus que nunca abandona os seus. O dia chegou. O dia que havia sido marcado para a destruição. O dia que, pelas mãos de Ramã, seria o fim de uma nação espalhada. Mas Deus havia virado a página. Agora, os judeus estavam preparados, não como guerreiros sedentos de sangue, mas como um povo que lutava pela vida, pela promessa, pelos seus filhos e suas casas. Em todas as províncias do vasto império, onde o decreto de Ramã ainda ecoava, também ecoava a voz do novo édito. Os judeus tinham o direito de se defender. E quando os inimigos se levantaram contra eles, esperando uma presa fraca, encontraram um povo de pé. Eles venceram não pela força do braço, mas pela justiça do céu. Em Suzã, a capital, a batalha foi intensa, mas a vitória foi clara. E por ordem do rei, o corpo dos filhos de Ramã foi exposto como sinal de que a maldade não reina para sempre. O povo judeu não saqueou os bens, não tomou o que era dos outros, pois sua guerra não era por ganho, mas por sobrevivência. Foi então que Mardoqueu, agora revestido de glória, e Ester, ainda firme em seu propósito, estabeleceram que aquele dia, aquele que quase foi o fim, seria celebrado para sempre como início. O dia em que a tristeza se tornou alegria, o luto se fez festa, e a morte recuou diante da vida. Nasceu o Purim, nome tirado da sorte lançada por Ramã, transformada por Deus em bênção. Um dia de banquetes, presentes, lembrança e gratidão. Ester havia salvado seu povo. Mas mais do que isso, havia restaurado a dignidade de uma nação que aprendera a confiar no invisível. A paz se espalhou pelo império. O povo judeu, antes silenciado, agora caminhava com liberdade e honra. Mardoqueu tornou-se o segundo homem mais poderoso do reino, abaixo apenas do rei, mas não se esqueceu de onde viera. Continuou servindo com humildade, buscando o bem do povo e falando em favor da paz de todos. Ester, a mulher que outrora entrou no palácio como uma jovem órfã, passou a ser lembrada como símbolo de coragem e sabedoria. Seu nome foi escrito nos anais da história, não como título de realeza, mas como sinal de redenção. Ela não empunhou espadas, não comandou exércitos, mas venceu com jejum, com verdade e com fé. E provou que o poder de uma mulher entregue a Deus pode silenciar decretos de morte e reescrever destinos. Por isso,
Enquanto existirem aqueles que celebram Purim, enquanto houver um povo que recorda a justiça do céu, o nome de Éster viverá. Não apenas como rainha da Pérsia, mas como rainha da memória e do coração. Essa foi a incrível história de Éster, uma mulher comum, com uma fé extraordinária, que mudou o destino do seu povo com coragem e sabedoria. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se quiser escrever um comentário, será incrível ler a sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui.